Aleluia. Graça e paz, queridos. Que bom estarmos mais uma vez juntos, para exaltarmos o nome de Jesus. Esse cântico, ele mexe muito conosco, Deus sempre está trabalhando, Deus nunca para, Deus nunca nos deixa. Louvado seja Deus por esse amor tão grande e esse cuidado para conosco, amém? Vamos meditar na palavra de Deus. Hoje eu tenho uma palavra baseada no livro de Hebreus, no capítulo 10, no verso 38. Se você puder abrir a sua Bíblia, Hebreus, no capítulo 10, no versículo 38. Uma grande mudança no clima, Mas estamos aqui, firmes e fortes. Diz assim o texto 38: e todos aqueles que eu aceito terão fé em mim e viverão. Na outra tradução diz: e os justos viverão pela fé. Parte B: mas se uma pessoa voltar atrás, eu não ficarei contente com ela. Na outra tradução vai dizer que a alma do Senhor não se alegra naquele que retrocede. E aí nós vamos para o capítulo 11, no versículo 1. E nós vamos ver, diz assim: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos, e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Na tradução mais antiga diz: a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e das coisas que se esperam. Hoje eu meditava em um livro. Pode sentar, por favor, fiquem à vontade. Hoje eu refletia, eu lia um livro, talvez de um evangelista que muitos ainda não ouviram falar dele, chamado Fred Francis Bozorth. Ele é um dos evangelistas da época de Kenneth Hagin. Ele foi um desses grandes desbravadores do evangelho, daqueles homens que entregaram a sua vida para viver a fé em Jesus Cristo. Quando você lê a biografia, o empenho, o trabalho desses homens, como Francis, interessante nesse nome, Francis Bozorth, você olha, você fala: meu Deus, que experiências tão profundas tiveram esses homens. Ele é do tempo também de Billy Graham. E nós olhamos para esses homens ícones da fé, tal qual a gente poderia usar Abraão, Josué, Moisés e tantos outros. A gente olha para esses homens que são mais contemporâneos, que nós podemos falar os nomes deles, e nós quase que presenciamos. E muitos destes homens, existem vídeos, fotos que provam e comprovam a vida que esses homens tiveram diante de Deus e deste mundo, provando de uma fé genuína, provando de experiências tão transcendente ao raciocínio natural nosso, que às vezes
não digo todos, mas eu não sei vocês que estão me vendo e ouvindo, mas em muitos momentos eu já tive muitas crises de pensar, meu Deus, por que estes homens têm tanto? Por que esses homens são tão usados? Por que esses homens fazem proezas tão grandes? E a minha crise era pensar, e eu? Quando nós olhamos num contexto geral, nós olhamos para o que Deus fizera aí, tem feito na vida de tantos outros, às vezes nós nos diminuímos, não porque Deus não nos respeite, e para Deus não há acepção de valores, o mesmo valor de Billy Graham, de Kenneth Reagan, de Francis Bosworth e tantos outros, nós também temos o mesmo valor, mas o que envolvia, o que fazia, o que elevava esses homens a serem esses exemplos e viver essa dimensão tão grande e espiritual? Algumas daqueles homens. Eu poderia também ver na minha mente, usar Hebreus no capítulo 11, que vai falar sobre, segundo os teólogos, a estande, né, dos heróis da fé, e indubitavelmente são, mas aos olhos humanos parece que a história bíblica do Antigo, mas podemos falar do Novo Testamento, parece tão distante da nossa realidade, mas podemos falar também que nos dias de hoje há homens fazendo grandes feitos em nome de Deus. Mas qual o segredo? Estes homens, eles eram homens totalmente entregues a Jesus. Esses homens abriram mão de tudo para viver a sua fé, esperar o tempo de Deus, viver o fundamento das coisas que os seus olhos não podiam ver, e na prática esses homens viveram intensamente essa fé. E esse viver intensamente não é dizer eu tenho fé, uma fé que se abala diante das circunstâncias. Não é uma fé que em algum momento ela vai nos desamparar, ela vai fugir, ou nós vamos retroceder, porque as batalhas, as lutas farão com que essa fé venha diminuir, ou que nós venhamos abrir mão dessa fé. Mas esses homens sabiam, e pela esperança que eles tinham em seus corações, que aquilo que eles pregavam, ensinavam e viviam, ficariam como legado para nossas vidas. A Bíblia, ela fala de uma fé transcendente. E em Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz que sem essa fé nós não vamos agradar a Deus. E viver essa fé, nós não precisamos apenas de uma palavra espiritual, mas de experiências. E estes homens viveram grandes experiências. E quais experiências? Em uma das frases de Fred Francis, ele diz assim: o cristão, em sua maioria, alimentam-se 3 vezes ao dia para manter o seu corpo alimentado e quente. Como você está vivendo a tua vida espiritual? Você se alimenta tal o teu corpo precisa, ou você alimenta o teu corpo apenas com o lanche frio?
E na vida espiritual, quem sabe você alimenta a sua vida com um lanche frio, entre aspas, um culto, uma oração ou uma leitura de um texto bíblico, talvez por semana. O que Francis diz, ele quer dizer que se o corpo humano necessita alimentar-se por 3 vezes ao dia, para manter-se vivo de pé, e que para esse alimento o fortalece e o aquece, assim a vida espiritual deve ser alimentada também na mesma intensidade. Porque a vida espiritual é a mesma que o corpo humano. A vida espiritual está em nós, e essa vida espiritual precisa ser fortalecida. A diferença é que esses homens, que aparentemente não tinham outros compromissos, mas eram homens de compromisso, mas o tempo deles para com Deus, isso era inegociável. Homens que não abriam mão da sua fé, ainda em que momentos que ele olhasse para o horizonte ou para os montes, ele não pudesse ver nada. Homens que nos ensinam que nas horas das fraquezas, eles iam para os pés de Jesus. Como assim fez Jesus para com Deus, seu Pai? Jesus todos os dias buscava o Pai, Jesus se fortalecia no Pai, Jesus se fortalecia na palavra do Pai. O próprio Jesus nos ensina. O que eu quero usar da Bíblia e usar dos exemplos destes homens é que nós também precisamos viver isso, se quisermos alcançar êxitos. E o êxito que eu estou falando, irmãos, não é aqueles que se postam na internet dizendo que é o sucesso humano, mas são êxitos de conquista primeiro em nós. Porque estes homens de Deus que citei, quanto tantos ainda podemos ver, esses homens, antes de chegarem à conquista do que são para nós, eles primeiro conquistaram neles. Homens convictos em edificarem as suas vidas numa promessa viva, ainda que seus olhos não possam ver, ainda que eles tenham que esperar algum tempo. Esses homens creram como creu Abraão, como nós devemos crer. Ainda que alguém nos chame de loucos, ainda que alguém queira duvidar, ainda que alguém duvide de sua palavra, ainda que alguém duvide da sua pessoa, Deus acredita em você. Quando você olha para a vida destes homens, homens como Hudson Taylor, e alguns que chegam a falar de Lutero, e fala de Calvino, que exemplos foram esses homens, mas olhem o que esses homens enfrentaram, o preço que pagaram para serem exemplos e ensinadores. E se eu posso falar dos dias mais atuais, de homens que hoje Deus tem levantado, e eles têm sido pais espirituais, orientadores espirituais, o êxito da vida deles, eles estão vivendo aquilo que eles vêm semeando, tria de vezes, ou todos os dias da sua vida, a entrega para Deus. Homens que têm a convicção e a determinação de imitarem. Agora me veio à mente Daniel, que ainda que os outros os perseguissem e ficassem procurando alguma coisa nele para o difamar,
para o matar, para o prender, para o destruir. Mesmo assim, nos mesmos horários, determinantemente ele ia à presença de Deus. E hoje, quando eu lia, muitas coisas entraram no meu coração em confirmação que para viver como homem de Deus, eu tenho que ver o que ninguém vê, crer no que ninguém crê, ter uma esperança transcendente, e nunca posso retroceder, porque aí eu desagradaria, entristeceria, frustraria a alguém que acreditou em você e em mim, que é o próprio Deus. Como eu vou frustrar Deus? Se Ele confiou em você, se Ele confiou em mim, se Ele, ainda que os olhos humanos não viram em mim tanta capacidade, se os olhos humanos não viram em mim tanto conhecimento, mas Deus, Ele olhou e confiou para mim, para você, coisas tão grandes que até os nossos olhos não conseguem ver. E só conseguem ver quem pratica. E aqui a gente vê que esses homens, e eu posso usar Abraão como exemplo, que ele não só tinha fé, mas teve também capacidade de disponibilizar o próprio filho para demonstrar para Deus a sua fé. E hoje Deus não pede um filho, Ele pede o nosso coração. É muito menos do que riquezas, é muito menos que dízimo, é muito menos que oferta, é muito menos que tempo, é muito menos do que muitas coisas. E Deus hoje o que Ele pede para nós: filho meu, dá-me o teu coração. E eu tenho aprendido muito o que é entregar o coração. Porque no contexto da entrega do coração, é entregar tudo que tenho, tudo que sou, toda a minha existência, entregar nas mãos de Deus. E as outras coisas serão acrescentadas por aquilo que eu sou nele. Então você que está me ouvindo, ainda que as pessoas não acreditem em você, seja o que Deus acredita em você. As virtudes que Deus derramou sobre a vida destes homens são maiores em nós do que neles. Com exceção dos evangelistas do nosso século. Mas hoje nós vivemos no Espírito, temos o Espírito Santo que nos convence, nós temos a palavra que é a base, a estrutura, o alicerce. E porque muitas vezes nós estamos vendo cristãos em busca de algo que satisfaz a si mesmo e não a todos. Quando olhamos para evangelistas tais como Reinhard Bonk, que eu tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente, um homem que ressuscitou dezenas de vidas e pregou para milhões e milhões de pessoas. Mas quando abria sua boca para falar de um evangelho simples, revelando o amor e a graça do Senhor Jesus Cristo, ele falava de algo não só por palavras, mas da sua própria vida, de suas experiências, de suas lutas, de suas batalhas, que nos edificavam e mostravam em suas palavras, e nos mostrou em suas palavras, que o homem que vive totalmente na dependência de Deus, não tem direito de esmorecer. Ele pode sentir tristeza. Homem de Deus chora. Quando eu falo homem de mulheres de Deus, homens de Deus choram, se entristecem, amarguram. O próprio Jesus Cristo, como já preguei recentemente, até Jesus no Getsemane, chegou o momento que ele disse: ó Deus, é o seguinte,
afasta de mim este caso, que eu estou aguentando isso não. Mas a sua vida era tão entregue ao Pai, ao propósito do Pai, que ele chega a dizer: mas que não prevaleça a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. A questão é, queridos irmãos, que a vontade de Deus sempre é contrário à vontade humana. Isso é o que nos impacta. É isso que gera um choque no nosso interior, no nosso egocentrismo, na nossa natureza humana. É que a vontade de Deus sempre será o contrário. Porque às vezes nós queremos servir a Deus, nós queremos fazer tudo para Deus, e não estamos errados a maneira de pensar, porém não tem a essência de que Deus vê. Mas muitas pessoas dizem: eu estou servindo a Deus, eu estou fazendo para Deus, eu quero que seja para Deus, mas a entrega total da sua própria vida é o que faz a diferença. O apóstolo Paulo nos ensinou isso quando ele fala em Gálatas capítulo 2, versículo 20, em que muitas vezes eu sei que você e eu, nós ficamos com lágrimas nos olhos ao pensar, quando ele diz assim: eu não vivo mais eu, não vivo mais eu, Cristo é quem vive em mim. A fé que hoje eu vivo é por amor daquele que morreu e se entregou por mim mesmo. Um homem que vai dizer que as surras, as prisões, os naufrágios, o ter, o não ter, ser rico, ser pobre, trabalhar, não trabalhar, ter alimento e não ter alimento, eram circunstâncias que nunca abalaram a sua fé. Mas Paulo teve momentos de dizer assim: não estou aguentando. Como Jesus, como estes grandes evangelistas, como você e como eu, e se nós não vivermos Jesus, e entendermos que estamos vivendo o tempo real hoje, em que Deus não quer apenas palavras, Deus não quer apenas cânticos, Deus quer entrega total de nossa vida, de essência. E quando eu entregar o meu coração e viver intensamente a palavra, nessa busca, como a palavra em Jesus é o meu alimento, a minha fé, a minha verdade, a minha vida, então eu vou viver a dimensão daquilo que Ele quer para mim. A segunda coisa interessante que eu aprendo junto com vocês é que para eu viver uma vida como esta, eu preciso formar uma estrutura para a minha realidade. Tem muita gente pregando Jesus, mas muitos, se apertar a base, a estrutura, ela não vai suportar. E nesses dias agora, presente, eu poderia usar esse contexto tanto para a vida cristã de membrologia, como também para o pastorado, como a liderança da igreja. Mas quando nós pensamos em uma vida servindo, nós não só podemos ter uma vida espiritual, mas de estrutura emocional, familiar, de conhecimento, uma base em cima da rocha verdadeira, que venham as tempestades, elas batem. A Bíblia diz em Mateus capítulo 7, do versículo 4 ao 27, se refere àquele homem prudente, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E vieram as tempestades, os ventos, as torrentes de águas, e bateram contra aquela casa, e ela permaneceu de pé. Mas o tolo, aqueles que ouvem a minha palavra e não as pratica, é semelhante ao homem tolo,
que construiu também uma casa. Ele tinha uma casa, mas não tinha base, não teve solidez, não teve estrutura. E quando vieram os ventos, as tempestades, as torrentes de água batendo naquela casa, ela caiu e a sua queda foi terrível. Porque viver uma fé, ela tem que ser consolidada em Cristo, que é essa rocha, e de uma consciência e inteligência e capacidade de entendimento, que nada, o pior que sejam, vão nos derrubar. Nós podemos ter muitas lutas, e temos. No momento, a hora, estamos vivendo lutas muito grandes. Nós estamos vivendo uma luta espiritual, uma batalha espiritual, e eu vou abrir um aspas, talvez fugir um pouco do meu contexto hermenêutico e homilético, mas nós estamos vivendo uma batalha espiritual e parece que os cristãos estão apenas envolvidos, cura daqui, liberta dali, corre para ali, ganha daqui, prospera de lá. E a vida espiritual, a batalha espiritual, ela é constante, é real, nunca muda. O mundo muda, mas o espiritual não muda. A batalha espiritual é diuturna, é constante, é resistente, perseverante também. E cabe a nós viver uma vida em Cristo, capaz de nos fundamentarmos em Jesus, a tal maneira que todas as coisas, por piores que sejam, ainda que soframos, ainda que carreguemos marcas nas costas, como o apóstolo Paulo e como tantos os outros, e ainda que carregamos marcas profundas, cicatrizes profundas, mas nada abala e derruba a nossa fé. E nós vamos permanecer, nós vamos perseverar, porque o que eu e você não queremos é entristecer o coração de Deus, pois a Bíblia diz: o coração de Deus, a alma de Deus, não se alegra naquele que volta atrás. E é o que nós mais estamos vendo, são pessoas retrocedendo, voltando para o pecado, voltando para o pecado dos vícios, da sensualidade, da pornografia, da mentira, do egoísmo, da inveja, das contendas, da dissensão, da divisão, das escolhas, do adultério, dos abusos sexuais, dos estupros. Um monte de pessoa retrocedendo do caminho que um dia experimentou em Jesus Cristo e hoje vive no lugar de produzir os frutos do Espírito, vive praticando as obras da carne. E como eu estudava hoje, nem todos vão adulterar, nem todos vão roubar, não vão matar, não vão destruir, mas estão gerando no seu interior, no lugar, no espaço que era do Espírito Santo, da palavra de Deus, da edificação, está sendo petrificado as obras da carne, as coisas do mundo. Mas aí clamamos: Deus, Abba, Pai. Glória a Deus, Ele vai nos ouvir, porque Ele é misericordioso. Mas talvez nessa edificação, você e eu levamos 5, 10, 20, 30, 40 anos de cristianismo e jogamos tudo isso fora, deixamos que as coisas venham e derrubem aquilo que Deus construiu na nossa vida. Retroceder, e lá para trás, alguns se escondem. Jesus nunca negou
que nesse mundo nós teríamos aflições. Eu gosto muito desse texto porque ele me fortalece, embora ele seja um texto de alerta. Mas Jesus, ao falar aos seus discípulos, que Jesus se preocupou com seus discípulos, tanto na vida espiritual, como no seu emocional, como na sua maneira de viver, e Jesus lhes dá uma palavra de fortalecimento, quando ele diz em João 16:33, eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Aleluia. Viver Jesus hoje. Eu tenho uma notícia muito realista, irmão. Vai ficar pior. Isso é o começo de um tratamento. Isso é coisa minha. Eu que estou cogitando. Essa é a minha teologia. Se você não concordar, dê glória a Deus do mesmo jeito. Mas esse momento é Deus permitindo um pouco do vento, da tempestade, da corrente de água, para ver se as nossas casas verdadeiramente estão na rocha ou se ela vai cair. Então Jesus vai prevenir, Jesus vai ensinar os seus discípulos. A casa que não é edificada é a casa condenada à destruição. O cristão que não ora, que não lê a palavra, ele não resistirá aos dias maus. Como diz Mateus 6:34, basta para cada dia o seu mal, amanhã cuidará de si mesmo. Logo, penso da seguinte forma: os dias têm sido acelerados, dias de prova, aonde estamos revelando as nossas fraquezas ou nosso fortalecimento. Estamos mostrando se estamos de pé ou prestes a uma queda. Esses dias estão revelando se eu estou bem ou preciso rever os meus conceitos, rever os meus direitos, rever a minha vida espiritual, se permanecerei. Nesses dias, a desistência aumentou, o afastamento é notório e o esfriamento da fé está sendo experimentado. Eu estava lendo um material de Martyn Lloyd-Jones, gosto muito, sempre cito ele porque eu leio muito sobre, para mim é um grande autor dos seus livros e eu gosto de ler. E Edward Pentecost também, dos livros do seu manual de escatologia para os últimos tempos. E ele fala que esse esfriamento da fé está sendo sentido na pele, e aquelas pessoas estão tentando usar tangentes e pulando para outras metodologias, teologias, ideologias, para tentar alimentar o que somente a rocha consegue sustentar. Somente Jesus consegue sustentar. Somente Jesus é capaz de nos sustentar, de nos suster, a ponto de não desistirmos, de não afastarmos, de não esfriarmos na fé. Por quê? Porque quando eu entendo isso, eu vou viver alimentado da palavra, eu vou ser curado pela palavra, eu vou ser fortalecido pelo Espírito, eu vou ser convencido pelo Espírito. Eu pregava essa semana e falava que o sucesso, o êxito, as conquistas de Josué não foram as suas forças, não foi a sua capacidade. A conquista de Josué foi um manual que no capítulo 1, versículos 7 e 8, Deus delegou para ele: olha, medita nessa palavra dia e noite, não afasta ela dos teus olhos.
nem vai para a direita, nem para a esquerda, mas permaneça, que então serás bem-sucedido. Então terás sucesso na tua vida de conquista, na tua vida de lutas e de batalhas. Se a palavra for o teu alimento, a tua estrutura, a tua base, irmãos, pode usar todas as argumentações do mundo, para tudo em Cristo. Somente Cristo é a base, é a estrutura. Tudo volta para Cristo, nele e por Ele e para a glória dele. Tudo é dele, para Ele e para a glória dele. Aleluia! Precisamos levar a sério. Precisamos ser constantes, perseverantes, homens de fé, mulheres de fé, porque nós custamos o sangue de Jesus. Não foi pago por nós um preço que nenhum outro homem pagará. O amor de Deus não é um amor que se vende. A graça de Jesus não é essa mega graça. Esse amor e essa graça custou a vida do Filho de Deus e custou todo o sangue dele lá na cruz. As pessoas têm abandonado a sua vida espiritual por causa das lutas. E quando alguém abandona, não está denigrindo a ninguém. Algumas pessoas abandonam a igreja, saem procurando igrejas, saem procurando pastores, achando que achou o melhor para a sua vida. Mas quando eu ando abandonando, é porque eu não entendi qual é o valor da graça e do preço pago por mim. Por isso que Hebreus vai dizer: o meu justo viverá pela fé. E o que retroceder, nele não se alegra a minha alma. Portanto, querido, a oração, o temor, a comunhão, a unidade, a compaixão, a humildade são as virtudes que Jesus quer para as nossas vidas, para que então possamos ter êxito nele, para a glória dele, e podermos dizer: olhe para mim como eu imito a Cristo, imite a mim como imito a Cristo. Como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 11: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Esses homens, os quais no início da pregação eu citei como exemplos na introdução, esses homens nunca se esqueceram de falar que Jesus era a base de tudo na sua vida, que a palavra era a base de tudo em suas vidas. Quando você e eu dizemos: posso todas as coisas naquele que me fortalece, estamos dizendo: eu vou romper em todas as circunstâncias, porque Ele, Jesus, é o Senhor da minha vida. É a rocha inabalável que não deixa escorregar os meus pés. É nele que eu me alimento todos os dias, como meu corpo precisa do pão e da água. A minha vida espiritual precisa do alimento da palavra, da comunhão do Espírito, para que eu possa viver e experimentar das grandezas de Deus. É ter a certeza que o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e de todos estes homens é o mesmo Deus da nossa vida. A diferença está
como eu tenho vivido as virtudes que me sustentam pela fé. Que Deus nos abençoe e que essa palavra possa gerar em mim, em você e nós, você que está na sua casa, o sustento, as virtudes que nos farão prevalecer em todo o tempo para a glória do Senhor Jesus. Amém?